Bom dia a todas e a todos, aproveitando para fazer meus os cumprimentos que o Secretário-Geral da UGT já dirigiu, mas em todo o caso, cumprimentar o Secretário-Geral, a Presidente da UGT, todos os dirigentes da UGT, dos sindicatos, atuais dirigentes e antigos dirigentes, cumprimentar naturalmente o Sr. Diretor-Geral da OIT, Guy Ryder, e dar-lhe as boas-vindas a Lisboa e agradecer muito o sinal que dá também pela sua presença neste dia e nesta conferência. Cumprimentar também todos os dirigentes da OIT, quer aqueles que se deslocaram de Geneve, quer o escritório da OIT em Lisboa. Cumprimentar também o Comitê Económico e Social Europeu, a Gabriel Bischoff. Cumprimentar ainda os deputados da Assembleia da República aqui presentes, os parceiros sociais e todos os oradores e convidados. Queria, obviamente, agradecer o convite para estar presente nesta ocasião, para fazer parte desta ocasião em que se assinala o 40º aniversário da UGT, que é o marco do movimento sindical em Portugal e, como disse o Carlos Silva, do próprio diálogo social em Portugal. E que melhor tema para assinalar este dia do que fazer uma reflexão sobre não apenas os tempos que vivemos no movimento sindical e no diálogo social, mas também o que se passa na Europa social, que tem sido, ao longo destes 40 anos, uma questão e um tema determinante na história contemporânea, não apenas de Portugal, mas de outros países. As minhas primeiras palavras são, por isso, e em primeiro lugar, de saudação à UGT pelo seu 40º aniversário. São 4 décadas de participação ativa e decisiva no movimento sindical, na moldagem daquele que é o movimento sindical em Portugal, em diferentes frentes, em diferentes domínios, em muitos momentos difíceis da história contemporânea do país. 4 décadas de luta pela afirmação de um espaço sindical autónomo, livre, diferente, inovador, desde o momento da fundação. Aliás, ela própria é um momento crítico e de viragem naquele que viria a ser o nosso modelo de relações laborais e o sistema de diálogo social em Portugal. São 4 décadas de uma longa história de dinamismo, de inconformismo, de enorme capacidade de adaptação a novos desafios e de luta incansável pelos direitos, todos os direitos do mundo do trabalho. E, desde logo, o direito à liberdade e à pluralidade sindical e o direito à pluralidade interna. 4 décadas de conquistas, de avanços, de momentos difíceis, como disse, mas avanços passo a passo para a melhoria sustentada das condições de vida, de trabalho, das pessoas, dos trabalhadores e trabalhadoras do nosso país. 4 décadas de compromisso e de investimento em áreas tão distintas como os salários, naturalmente, mas também a segurança e saúde, a formação profissional, a conciliação com a vida familiar e tantos domínios decisivos para o mundo do trabalho. 4 décadas de conquistas fundadas numa incansável e inabalável estratégia de diálogo, de negociação, de compromisso, que o Carlos Silva aqui tão bem sublinhou, e na afirmação de uma marca de capacidade de resposta à mudança, de inovação, de encontrar equilíbrios para sustentar os progressos. Por isso, 4 décadas de um papel central no diálogo social em Portugal, das mesas negociais da contratação coletiva em tantos setores e em tantas empresas, mas também à mesa nobre do tripartismo da concertação. Sem reservas, desde sempre também, no movimento sindical europeu e internacional, que está aqui hoje tão bem representado, e também não queria esquecê-lo, 4 décadas de cooperação muito intensa com os países de língua portuguesa e com outros países fora do espaço da União Europeia, tal como também 4 décadas de participação ativa na própria OIT, hoje aqui representada ao seu mais alto nível. Em suma, são 40 anos de afirmação de uma identidade própria, insubstituível, distintiva no nosso quadro de relações laborais desde 1978 até ao presente, e este é, no fundo, o código genético e a matriz identitária da UGT. E, portanto, é por esta identidade, por esta história, por este espaço próprio que foi coletivamente e tão duramente conquistado, que hoje aproveito este palco para saudar todos os fundadores, todos os dirigentes do passado e do presente, todos os dirigentes e ativistas sindicais e, naturalmente, todos aqueles que são filiados nos sindicatos da UGT. É uma saudação que é justa e devida, a partir deste posto de observação, que é o das políticas públicas e da responsabilidade pela regulação do mercado de trabalho e também pelos caminhos do diálogo social bipartido e tripartido, mas é uma saudação que é justa e devida, acima de tudo, por todos quantos acreditam no papel do movimento sindical e do diálogo social nas nossas sociedades, e por isso, se me dessem licença, eu pedia um grande aplauso para todos os fundadores, dirigentes, antigos e atuais da UGT. Por tudo isto, quando falamos do UGT, falamos necessariamente do diálogo, falamos também necessariamente das condições internas e externas que temos para que esse diálogo possa ter frutos e, portanto, dos desafios que temos hoje em Portugal
e na Europa. Aproveito, por isso, este breve momento para partilhar convosco algumas palavras sobre os desafios do presente. Bom, a primeira nota para sublinhar o papel do diálogo social e da contratação coletiva na história contemporânea portuguesa e no caminho que Portugal percorreu, na consolidação de um país moderno e europeu e na alavancagem do nosso processo de desenvolvimento. O diálogo social tem sido determinante para valorizar os salários, para modernizar diferentes setores, para conseguir equilíbrios por vezes muito complexos, em muitas áreas do emprego, da formação, muitas áreas da política laboral e do mundo do trabalho. E temos já, apesar de poucas décadas de história neste campo, um longo historial de acordos tripartidos que foram e são fundamentais para garantir um melhor ajustamento às novas realidades e para garantir sustentabilidade para o nosso país. Em 30 anos de história do diálogo social, foram assinados mais de 20 acordos tripartidos, alguns deles de grande importância, e creio que isso deve ser sublinhado. Mas se este diálogo social tripartido tem sido da maior importância, a contratação coletiva é, no fundo, o sustentáculo, o pilar de base deste diálogo e um pilar importantíssimo em todos os setores e em muitas empresas. É por isso que temos de continuar a garantir e a criar condições para que o diálogo social, a todos os níveis, possa dar frutos, para que possa continuar a ser um pilar determinante de uma estratégia de modernização do país, das empresas e de progresso dos direitos dos trabalhadores. A existência de atores no mercado de trabalho vocacionados para o diálogo é fundamental. E aqui, mais uma vez, a importância da UGT neste caminho. Mas o Estado não se pode demitir do seu papel e é por isso que queria deixar também aqui uma mensagem de que, quando o Estado se empenha em valorizar o diálogo social e em construir condições para que ele possa dar frutos, as dinâmicas negociais a todos os níveis saem fortalecidas. Um exemplo concreto, as portarias de extensão, os mecanismos de extensão administrativa, mas, na verdade, todo o enquadramento da negociação e todo o empenhamento que os Estados e os governos podem colocar. Nós, em Portugal, alcançámos progressos muito recentes no diálogo social e noutras áreas de política, também com base no diálogo que foi construído. Mas há ainda muito caminho por fazer, sem, evidentemente, desvalorizar os enormes progressos que, felizmente, conseguimos nos últimos 3 anos. No progresso do salário mínimo, nas melhorias da cobertura da contratação coletiva, no âmbito da concertação social, com debates importantes e com acordos vários, e culminando num acordo tripartido que foi subscrito pela maioria dos parceiros sociais no início deste verão, sobre 2 matérias da maior importância para o mercado de trabalho em Portugal e que são 2 nós de enorme complexidade para o mercado de trabalho e para a sociedade portuguesa, nomeadamente as questões do combate à precariedade e à segmentação e as questões da negociação coletiva. Este acordo foi e é um marco histórico de grande importância para o país porque sinaliza interna e externamente um compromisso alargado que foi possível alcançar. Um compromisso com o diálogo social em matérias de enorme complexidade para vários dos parceiros envolvidos e um compromisso com as questões em concreto que foram abordadas. E, portanto, eu queria aqui saudar todos os parceiros que contribuíram para este acordo, o empenhamento negocial e o empenhamento em que fosse possível encontrar um equilíbrio, sobretudo porque as soluções que foram encontradas diferem significativamente daquelas que são as visões mais ortodoxas e mais dominantes sobre a evolução dos mercados de trabalho, que tendem a ver como inevitável a expansão da instabilidade laboral e o enfraquecimento da dimensão coletiva das relações de trabalho. Pelo contrário, e ao arrepio desta orientação dominante, a ideia que acabou por fazer caminho foi precisamente uma ideia oposta. Não flexibilizar os contratos permanentes, não facilitar mais os despedimentos, não individualizar mais as relações de trabalho. Pelo contrário, o programa de ação acordado na concertação social, com esforço e muita abertura de todos os parceiros, sublinha este aspecto, escolhe um caminho diferente e muito mais consentâneo com a visão que partilhamos de um mercado de trabalho inclusivo, coeso, com benefícios sociais, mas também com benefícios para as próprias condições de crescimento da economia portuguesa. E esta combinação equilibrada de valores é da maior importância, também pelo que ela representa como sinal para a sociedade portuguesa e para o exterior, de uma vontade de construir um caminho de equilíbrio e de partilha de objetivos e de valores. É um acordo importante que dá resposta a algumas das fragilidades que temos, com uma orientação muito clara para combater a segmentação e a precariedade. Eu não vou amassar-vos com números, eles são bem conhecidos, o excesso de contratos não permanentes que temos em Portugal e as enormes consequências que isso traz
para o mercado de trabalho, para as empresas, mas também para a coesão das nossas sociedades, com enormes consequências negativas para todas as partes. E este sinal é particularmente importante, e passo para a nota seguinte que queria fazer, uma nota da importância que este acordo tem em tempos tão difíceis e tão complexos como aqueles que vivemos, porque ao darmos sinais de confiança, de previsibilidade, de estabilidade, de um terreno comum entre diferentes partes e atores do mercado de trabalho e da sociedade portuguesa, estamos naturalmente a dar um sinal de diálogo e de compromisso num momento em que se acumulam sinais de instabilidade, de tensão, de desequilíbrio nas nossas sociedades e nos seus mecanismos de representação do diálogo social às próprias democracias. Reforçar a confiança é essencial. Reforçar a confiança faz-se com políticas concretas de reforço das condições de vida das pessoas e de segmentos de trabalhadores menos favorecidos, mas faz-se também, naturalmente, com um cumprimento escrupuloso de todas as metas económicas, financeiras que o país tem de cumprir, porque também por aí se faz o reforço da confiança interna e externa. E, portanto, sendo estes progressos relevantes do ponto de vista das políticas, eles são também progressos muito relevantes do ponto de vista da criação de condições para um futuro de estabilidade e de confiança, que é essencial para tornar sustentável qualquer esforço. Quando nós hoje vemos os sinais preocupantes que são visíveis à escala internacional e da própria União Europeia, não podemos deixar de ter uma reflexão coletiva como aquela que a UGT hoje aqui desenvolve sobre os tempos que vivemos, sobre o futuro da União Europeia e da Europa social. Temos, como referi há pouco, uma enorme crise nos nossos mecanismos de representação e essa crise nos mecanismos de representação, sejam eles o sistema democrático e a democracia representativa ou a própria ideia de representação por via do sindicalismo e da chamada densidade sindical, esta crise da representação é, ao mesmo tempo, causa e efeito que alimenta sintomas muito mais profundos e problemas muito mais profundos. As consequências, desde logo, das últimas décadas, mas em particular desta última década de crise, sobre as condições de vida e de expectativas de muitas pessoas. A famigerada ideia de que não há alternativa e de que o caminho será progressivamente de perda de direitos, de condições, de horizontes, de maior instabilidade. A impossibilidade de definir projetos de vida para muitos jovens adultos e as suas famílias. A ausência de respostas das políticas públicas à escala nacional e à escala europeia. O sentimento de distância face ao Estado e face à Europa e a descrença e desafetação crescentes em muitos setores das sociedades, que, aliás, alimenta sentimentos de vulnerabilidade que, por sua vez, são um campo fértil para radicalismos, para populismos, para extremismos. Isto a somar a questões, como o Carlos Silva já aqui referiu, de todos os novos desafios da mudança, que fazem parte das nossas economias e das nossas sociedades, seja das condições cada vez mais complexas e exigentes de competição à escala global, nos mercados internacionais, seja toda a dimensão da economia digital, da indústria 4.0, da robotização, da economia colaborativa, as plataformas, enfim, toda a nova realidade económica e social que fará parte, inequivocamente, da nossa paisagem e da nossa vida coletiva. Os tempos que vivemos são, por isso, um puzzle complexo de fatores de mudança e de enorme dificuldade, e os alicerces das nossas comunidades, do local ao nacional e do nacional ao europeu e ao global, estão sob forte pressão. É por isso que a reflexão sobre o mundo do trabalho, os seus desafios, o movimento sindical, não é desligável da nossa reflexão sobre o futuro da Europa e do mundo. E sobre as condições que temos hoje para lutar em cada um dos nossos países e à escala europeia por uma Europa melhor, mais forte, mais capaz de responder aos anseios e necessidades dos diferentes países e, naturalmente, dos cidadãos. De modo sustentável, porque estas respostas não podem ser desligáveis da economia, do emprego, das condições de trabalho e de vida familiar. É por isso fundamental potenciar os nossos esforços para garantir melhores condições de salário, de dignidade do trabalho, para combater as desigualdades, para reforçar o nosso sentimento de pertença e de esperança em pertencer a uma comunidade e garantir assim melhores condições de resistência aos populismos e aos extremismos e assim proteger as democracias, porque sem democracias consolidadas e estáveis, não esqueçamos, não há liberdade económica em que se funda o capitalismo e não há capacidade para gerar bem-estar. Quem pensa que a crise das democracias é desligável de outras crises mais globais
da representação, das desigualdades e de todos os aspectos que hoje minam a nossa confiança nos sistemas democráticos, está enganado, porque só as democracias permitem combinar liberdade e, em particular, a liberdade económica com o bem-estar de modo sustentado. É por isso que é fundamental construir uma agenda europeia forte, sustentável, ambiciosa, com um diálogo social a todos os níveis, aliás, seguindo os melhores ensinamentos e práticas da OIT e todos aqueles que acreditam neste modelo, e saudando os caminhos positivos e tirando, aliás, partido deles, como os passos que foram dados com o Pilar Social Europeu, é claramente preciso ir mais longe e levar a nossa reflexão e a nossa ação mais além. E por último, e é a última nota que farei, talvez já me tenha alongado demais, é muito importante não esquecer que na base de tudo isto, para conseguirmos cumprir estes objetivos que são ambiciosos e complexos, não o poderemos fazer sem um movimento sindical forte. Todos nós, cada um de nós, cada um dos que está nesta sala, dirigentes sindicais, ativistas sindicais, tem um papel importantíssimo na garantia de condições para que esta agenda poderosa na área social e no diálogo social em si possa ser sustentável à escala nacional e europeia, porque uma das condições para um diálogo social forte e para uma agenda social consequente é um movimento sindical forte. Não há países com modelos sociais fortes onde um movimento sindical não tenha vitalidade e onde não desempenhe o seu papel insubstituível de promoção dos equilíbrios sociais e económicos. Por isso, há muito trabalho a fazer no movimento sindical. Sei que quem está nesta sala não o ignora. E há, de facto, muitos desafios para que o movimento sindical, na próxima década, se possa fortalecer, para se rejuvenescer, para se modernizar, para ter cada vez mais as portas abertas, para abraçar novos problemas e novas problemáticas, para atrair novos públicos e novas questões laborais, no fundo para responder aos novos desafios do mundo do trabalho, alicerçado na força que é ter a força da base e ter mais gente alinhada com essa agenda. E assim capacitar-se para ter mais e melhores respostas e propostas. Nas políticas públicas, naturalmente, mas também face àqueles com quem negocia e, numa palavra, para representar mais gente melhor. Não é só em Portugal que estes desafios são prementes, mas em Portugal estes desafios de fortalecimento e modernização do movimento sindical, estes desafios são seguramente da maior importância e são seguramente numa central sindical com a matriz e com a história da UGT. É por isso que apostar tudo num trabalho intenso e numa agenda ambiciosa de modernização e revitalização das estruturas sindicais, as estruturas de representação coletiva do trabalho, será talvez o objetivo mais nobre e mais fundamental que a UGT tem diante de si no momento em que entra para a sua 5ª década de existência. O êxito ou inêxito desta tarefa será o êxito ou inêxito de todos nós, enquanto comunidade e enquanto sociedade, o êxito ou inêxito de todos os trabalhadores, mas também do futuro do nosso modelo de sociedade e do diálogo social que nele teremos. É uma responsabilidade imensa, em tempos difíceis e decisivos, mas sei que aqueles que hoje lideram os destinos desta central sindical e todos aqueles que corporizam o trabalho sindical nos diferentes sindicatos sabem bem que é uma responsabilidade que têm, que aceitaram, que tomam nas mãos ao liderar a UGT, ao liderar os seus sindicatos e ao oportunizar todo este trabalho nos diferentes setores e nas empresas. Um trabalho cotidiano e invisível, mas também estratégico, que não pode ser de modo algum desvalorizado e que é, repito, a tarefa talvez mais nobre e mais fundamental que temos coletivamente diante de nós. Diria, aliás, que mais do que uma agenda para a década, esta é uma agenda para o futuro, não apenas do movimento sindical, mas uma agenda para o futuro da nossa própria sociedade. Caro Carlos Silva, caros dirigentes da UGT, esta é uma responsabilidade que vos honra e para a qual desejo, em nome do Governo, mas também em meu nome pessoal, se me permitem, as maiores felicidades e o maior sucesso. Muito obrigado.